O governo Lula 3 quer começar com um furo no teto de gastos. Mais um. Em tese, o objetivo da medida seria garantir um novo Bolsa Família de R$ 600 com adicionais por crianças de até 6 anos. Bem, combater a fome e gerar oportunidades na primeira infância são prioridades inquestionáveis. Só que boas intenções não bastam. Políticas públicas precisam ser avaliadas por seus efeitos. Nesse sentido, a PEC da transição é um remédio equivocado para a doença correta. Quer entender melhor por que derrubar o teto de gastos é ruim para os mais pobres? Então vem comigo nos próximos minutos. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que para combater a pobreza com efetividade, a gente precisa também controlar a inflação. Olha só esses números. Em apenas 2 anos, o custo do Auxílio Brasil saltou de 32 bilhões para 106 bilhões de reais e agora pode chegar em até 160 bilhões. Ainda assim, o Brasil está de volta ao mapa da fome. Por quê? Porque nenhum gasto social é suficiente quando o dinheiro derrete no carrinho da feira. E pode ter certeza, o dinheiro dos pobres derrete mais rápido, porque a inflação costuma atingir mais rapidamente os produtos essenciais, os mais básicos. Por isso, garantir um auxílio de R$ 600 no orçamento, mas não garantir ao mesmo tempo que esse orçamento vai ter responsabilidade fiscal, é o equivalente a dar com a mão, mas tirar com a outra, através da inflação. Por isso, abrir um furo no teto de gastos pode até ser o caminho político mais fácil, porque agrada os deputados que se dão bem com orçamento secreto. Mas é o caminho social mais preocupante, porque encarece a comida de quem tem fome. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, não se trata de um conceito abstrato dos mercados para agradar banqueiros. É uma necessidade dos famintos. Para a alegria dos rentistas, a irresponsabilidade com dinheiro público aumenta os juros. Para a tristeza das barrigas que roncam, alimenta a inflação, que rouba o poder de compra dos mais pobres. A gente já aprendeu isso na pele na história do Brasil, às custas do sofrimento de milhões de brasileiros. O Brasil sofreu por décadas e décadas com altas taxas de inflação. Não é à toa que o patamar da fome que a gente está vivendo hoje é semelhante ao patamar da fome de 1993, antes do Plano Real. Se você quiser entender em mais detalhes como que o Plano Real implementou uma série de reformas liberais que revolucionaram a gestão pública para vencer a inflação, você pode conferir o nosso documentário Real, Muito Além de uma Moeda, que eu tive o privilégio de dirigir e que está disponível aqui no canal do Livres. Mas olha, voltando ao presente, é muito triste que a gente tenha que retomar esse debate logo no início de um novo governo. A verdade é que aumentar despesas como primeira medida de um novo governo que acabou de ser eleito significa decidir acomodar os gastos escandalosos que sequestram o dinheiro público, como é o caso do orçamento secreto ou de subsídios injustificáveis para empresários amigos do poder que a gente mantém há tantos anos. É importante deixar claro que ninguém vai dizer que a alternativa é fácil. Cortar gastos é sempre um grande desafio. Só que não encarar esse desafio logo de partida, quando o governo tem mais capital político, acabou de ser legitimado pelas urnas, é acabar com as esperanças de encará-lo depois, com o desgaste inevitável que o tempo de governo sempre vai acumulando. Por isso, essa PEC da transição é queimar a largada do novo governo com o cartão de visitas de irresponsabilidade. Ah, mano, o Livres não está sendo muito chato e exigente, o governo nem começou ainda, nem tomou posse, já estão criticando. Não é questão de chatice. O que está em jogo é uma visão de Brasil. E o ponto é o seguinte: governos não começam no vácuo, como se fossem uma página em branco que a gente pudesse começar a escrever do zero. Elas precisam lidar com as heranças da história do país. E nós temos várias heranças do ponto de vista da inflação, que vem de uma dificuldade crônica de fazer com que o Estado brasileiro caiba no bolso do cidadão, naquilo que a gente paga de impostos. O Brasil é a terra dos jabutis. Boas intenções são usadas
para disfarçar a manutenção de privilégios perpétuos. Na retórica populista, isso é muito frequente, funciona assim. O governo pega um programa social, que ninguém é contra, e usa esse programa de bucha de canhão para ampliar os limites do gasto público. Mas, na verdade, o que está fazendo com isso é desviando o debate público da noção de prioridade. E a noção de prioridade seria o seguinte: se a gente tem um orçamento X, que é necessariamente limitado, porque o dinheiro não é infinito, não dá em árvore, a gente tem que escolher como que vai gastar esse dinheiro. E se a gente quer priorizar o gasto social, não dá para gastar com privilégio para o amigo do governo, não dá para gastar com privilégio para o judiciário, não dá para gastar com privilégio para a elite do funcionalismo público. Então, na prática, quando o governo usa esse tipo de estratégia retórica de colocar um programa social como bucha de canhão do debate, o que ele está fazendo é garantindo que o dinheiro público continue sendo usado para tudo isso que não devia e que a gente sabe que é usado há tanto tempo. O debate verdadeiro devia ser: precisamos sim gastar com Bolsa Família, então vamos acabar com esse privilégio aqui, vamos acabar com esses outros programas que são ineficientes, que atendem só amigos do rei, para que a gente possa fechar a conta. Então, como a gente não encara o verdadeiro debate, o resultado para o cidadão acaba sendo inflação, instabilidade política e captura do orçamento por grupos de interesses poderosos. Ah, mano, mas dá para fazer um ajuste desse tão delicado, que mexe com tanto interesse? E aqui entra um ponto muito importante da gente colocar em perspectiva nessa conversa. Em boa parte do mundo, a necessidade de ajuste fiscal leva os governos a promoverem cortes imediatos no gasto público. No Brasil, como a gente tem tanta resistência para encarar o conflito distributivo, a gente é bem mais modesto. A gente promete um ajuste de longo prazo, que era justamente o caso do teto de gastos. O que era o teto? Era uma âncora de expectativas que buscava disciplinar o crescimento do gasto nos próximos 20 anos. Veja só o que eu falei. Disciplinar o crescimento do gasto, ou seja, continua crescendo o gasto. Não era uma política de corte, mas de controle do aumento do gasto no prazo. A ideia era basicamente dizer o seguinte: credor, acredite em mim, eu estou controlando minha despesa, minhas contas, para que daqui a 20 anos eu tenha condição de pagar direitinho o dinheiro que eu lhe pedi emprestado. Só que para esse tipo de ajuste suave, de longo prazo, funcionar, tem que ter credibilidade. O problema é que todo ano a gente muda a regra do gasto. Foi assim durante os 4 anos de governo Bolsonaro. A gente não consegue se comprometer no prazo de 20 anos que a gente tinha prometido. Então, o governo Lula começa fazendo basicamente o compromisso de que, olha, eu não vou alterar mais todo ano, tá? Vou só fazer dessa vez, mas está fazendo igual. Está mudando a regra. Como que vai prometer que agora vai cumprir de verdade e não vai ter que pedir de novo no ano que vem? Como ter credibilidade desse jeito? Seria o caso se a gente estivesse construindo uma nova âncora fiscal, mas até agora o governo eleito não falou nada concreto sobre isso. Então é aquela coisa, deixa eu mudar o acordo de novo, só mais uma vez, só dessa vez. Mas continua fazendo tudo igual a antes. E sabe o que é pior? É que a incompetência do governo Bolsonaro podia até facilitar a solução, porque não falta programa que está tão mal feito que só de melhorar um pouquinho no desenho do programa já ia economizar muito. Então, na verdade, tem muito espaço hoje para a gente melhorar a eficiência das políticas que já existem e, com isso, ao mesmo tempo, melhorar o que a gente entrega para o cidadão e cortar gasto. Se você quiser entender como que isso pode acontecer na prática, confere a nota técnica que o Livres publicou sobre esse assunto lá no nosso site, em eusolivres.org. Então, em resumo, derrubar o teto de gastos é ruim para os mais pobres por 2 razões. Primeiro, porque aumenta a inflação e rouba o poder de compra dos mais pobres, ou seja, a comida fica mais cara. Segundo, porque isso acontece para transferir dinheiro dos pobres, que são, no Brasil, aqueles que mais pagam impostos, para dar para os ricos, que dominam a maior fatia do orçamento público. É a complacência com esses grupos de interesse, que são poderosos, o que estoura as contas públicas no Brasil, promove inflação e assalta o poder de compra
do trabalhador. O teto é uma forma de frear esse processo e fazer com que a gente debata prioridades. Por isso, ter responsabilidade social de verdade é lutar contra essas ineficiências que sequestram o orçamento público. Só que a gente sabe, para fazer isso, tem que ter coragem.